Um benefício super interessante dessa gramática mais descritiva, que é a mais intuitiva, é que isso automatiza mais a sua fala. Então, você para menos para pensar naquela gramática tradicional e você deixa fluir mais nessa gramática intuitiva. Você aprende as frases, você aprende em contextos e aquilo vai vir mais naturalmente quando você precisa falar. O tempo de processamento da sua fala é menor do que se você fica focando na gramática tradicional. É muito interessante esse processo que a gente tem que aprender a quando parar para pensar em gramática e quando a gente deve parar para pensar em gramática descritiva, ou seja, não pensar muito nela e destravar para falar. Tá, mas e aí? Será que eu posso, por exemplo, escolher estudar apenas com uma gramática, a descritiva, que vai destravar a minha fala, e a outra gramática mais tradicional eu deixá-la de lado? Poder pode, mas às vezes a gente tem que pagar uns precinhos aí, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para escrever, porque a gramática prescritiva, a tradicional, ela vai te dar mais base para você escrever. Então isso é importante para você ir limpando aqueles errinhos que a gente comete. Agora, também é importante essa gramática tradicional quando você está viciado em alguns erros. Eu vejo muito isso com os alunos, que eles já vêm com uns viciozinhos que é difícil ali de corrigir. Qual que é a solução para isso? É fazer um tanto ali de exercício de gramática exclusivamente sobre aquele assunto. Então, por exemplo, quando a gente fala muito can, to, do, isso está errado. É can, do. Quando a gente usa um verbo can ou could, que é o priminho dele ali, a gente não usa um to entre ele e mais algum outro verbo. Então, a gente precisa limpar esse erro. Uma ótima forma de limpar um erro que está viciado ali, que é difícil de corrigir, é fazer a gramática tradicional. É uma das formas. Por quê? Porque ali, naquela quantidade de exercícios que tem da gramática tradicional com relação àquele assunto, ela é repetitiva. Então, você fica repetindo várias vezes a forma correta de você usar o can mais um verbo. E, naturalmente, você vai limpando aquele erro por causa daquela repetição. Então, você tem uma quantidade de frases ali que são agrupadas com a mesma estrutura gramatical para você treinar aquilo e limpar aquele erro de uma vez por todas do seu vício ali que você está sempre falando daquela forma.